E aí, já parou para pensar em como a gente sabe das coisas? Tipo, de onde vem a certeza de que o sol vai aparecer amanhã ou a confiança em um tratamento médico? Essa busca por entender o mundo, olha, é uma das jornadas mais antigas da humanidade. Vamos mergulhar em como essa aventura nos levou do conhecimento do dia a dia, lá do campo, até a ciência de ponta que temos hoje. Para a gente entender essa evolução toda, vamos começar por uma das atividades humanas mais básicas e essenciais, a agricultura. Ela funciona como um espelho perfeito para a gente ver como o nosso jeito de conhecer o mundo foi se transformando. Olha, essa linha do tempo é muito mais do que só uma lista de avanços técnicos. A gente começa lá atrás com conhecimento que vinha da experiência pura, do dia a dia do agricultor. Aí, no período feudal, a coisa já muda um pouco. Surge uma ideia mais abstrata, a de que a terra precisa descansar. Já é um passo além, né? Com a revolução agrícola, entram as máquinas, a eficiência e a rotação de culturas. Isso já é um método, um sistema pensado. Hoje, então, nem se fala. Com a genética, a gente mexe no código da vida. Percebe a mudança? A gente foi da simples observação para uma intervenção planejada, superativa na natureza. Isso tudo nos leva a uma pergunta-chave. O que é que separa de verdade o saber daquele agricultor da antiguidade e o do cientista de hoje? A grande virada de chave não é sobre quem está certo ou errado. A diferença crucial está no método, ou seja, no caminho que cada um percorre para chegar nesse conhecimento. Bom, a base de tudo, o nosso ponto de partida, é o senso comum. Sabe, é aquele conhecimento que a gente absorve no dia a dia, que passa de pai para filho. É o saber que um chazinho de boldo ajuda na digestão ou que manga com leite faz mal. Ele nasce da vida prática, da tentativa e do erro. E quais são as características desse saber? Primeiro, ele é subjetivo. O que funciona para um pode não funcionar para o outro. Ele também é meio como uma coxa de retalho, sabe? É fragmentado. Não tem um sistema ligando tudo. E, principalmente, ele não é testado de um jeito rigoroso. É um conhecimento fundamental para a sobrevivência no cotidiano, mas ele tem seus limites quando os problemas ficam mais complexos. E aí, no outro lado do campo, a gente tem a ciência. Se o senso comum é intuitivo, a ciência é intencional. É um tipo de conhecimento que busca ser racional, metódico e super sistemático. A ciência, por natureza, desconfia do que parece ser óbvio, e através de um método bem rigoroso de pesquisa, ela tenta descobrir as regras do jogo, as leis que governam a realidade. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o senso comum, um emaranhado de experiências, de intuições. Do outro, o processo científico, que é quase como uma ferramenta, um microscópio, que nos ajuda a organizar o caos, a medir, testar e finalmente chegar a conclusões que tentam ser objetivas. A ciência não vem para substituir o senso comum, mas sim para nos dar um caminho para ir além dele quando a intuição já não é suficiente. Mas, calma lá. A realidade é complexa demais para ser explicada por uma ou duas formas de conhecimento, né? Para dar conta de tudo isso, a humanidade desenvolveu o que a gente pode chamar de uma verdadeira caixa de ferramentas do saber. E aqui estão as 4 grandes ferramentas. O empírico, ou senso comum, que a gente já viu, responde ao como fazer do dia a dia. O científico responde ao como funciona de um jeito objetivo. Já o filosófico vai mais fundo. Ele pergunta o porquê das coisas, questiona o sentido de tudo. E o conhecimento religioso ou teológico oferece respostas baseadas na fé para aquelas grandes questões sobre propósito e o que existe além da vida. São ferramentas diferentes para perguntas e necessidades diferentes. Ok, agora vamos dar um zoom. Vamos focar só no mapa do conhecimento científico. Porque a ciência também não é uma coisa só, um bloco único. Assim como a realidade é complexa, a ciência também precisou se organizar em diferentes campos para conseguir estudá-la. E essa organização não é por acaso, viu? Pensa bem, não dá para usar as mesmas ferramentas para estudar um átomo e para entender uma crise econômica, certo? A complexidade do mundo real exige que a ciência se especialize, criando métodos e abordagens para cada pedacinho da realidade que ela quer investigar. De um jeito bem geral, a ciência se divide em 2 grandes times. Pensa assim, as ciências formais são como as regras de um jogo, tipo xadrez ou matemática. Elas são puramente lógicas, perfeitas dentro do seu próprio sistema. Já as ciências fatuais estudam o jogo acontecendo no mundo real, com todas suas bagunças e imprevistos. Elas precisam observar e experimentar para funcionar. E aqui nesse gráfico, a gente vê como isso se organiza na prática. Primeiro, as ciências formais, como a lógica e a matemática, que são a base do raciocínio. Depois, as ciências fatuais se abrem em 2, as naturais, que olham para o mundo físico, física, química, biologia, e as sociais, que estudam as nossas interações complexas, antropologia, economia, direito.
É essa organização que permite à ciência estudar desde a lógica mais abstrata até a dinâmica de uma sociedade inteira. Muito bem, depois de passear por todo esse mapa do conhecimento, vamos fechar o círculo. Vamos conectar todas essas ideias a um desafio fundamental, um que acompanha a gente desde o comecinho da nossa história. Essa citação é poderosa, porque ela mostra que, apesar de todo o nosso avanço, de toda a tecnologia, a nossa preocupação mais básica, que é entender como o planeta funciona para a gente poder viver nele, nos conecta diretamente àquele nosso ancestral agricultor. E isso nos joga direto para o século XXI. Hoje, a gente tem um conhecimento absurdo sobre genoma, informática, inteligência artificial. Mas vivemos um paradoxo. Nunca soubemos tanto e, ao mesmo tempo, nunca enfrentamos desafios globais tão gigantescos como o esgotamento dos recursos do nosso planeta. E assim, aquela pergunta lá do início, a pergunta do agricultor tentando entender a terra para poder plantar e colher, ela volta com uma urgência que nunca vimos antes. Com todo esse nosso arsenal de conhecimento, do senso comum à ciência mais sofisticada, a questão que fica é como a humanidade vai garantir a sua permanência no planeta. A busca pelo saber, no fim das contas, virou uma busca pela nossa própria sobrevivência.